Olá, nos dirigimos a todos, todas que estão aí acompanhando o nosso terceiro programa Crítica Radical, através da Noar.tv, ao vivo, e lembrando, né, que é uma alegria renovada estarmos podendo nos comunicar, não só com o pessoal aqui em Fortaleza, mas nos outros estados, nos outros países, quem está podendo nos acompanhar. Dizer a todos vocês, todas vocês, que em breve nós teremos, como já afirmamos antes, a possibilidade de vocês participarem em tempo real. Ainda estamos vendo isso aqui com os nossos amigos Flávio e Narciso. E hoje a gente optou por fazer dois momentos aqui no nosso programa. Na quarta-feira, como anunciamos para todos vocês, nós realizamos uma reunião, um encontro à noite lá no auditório Raquel de Queiroz, da UFC, e exatamente tratando do desdobramento do debate que nós realizamos no dia 7 de março, tratando da questão feminina e a revolução. E no debate de quarta-feira, nós tratamos exatamente do tema que nós debatemos no dia 7, que foi justamente as consequências da crise, do colapso do capitalismo. Por que nós estamos afirmando que o capitalismo está morrendo, né? Quais as consequências disso para a humanidade e o planeta, e a possibilidade que se abre para todos nós, todas nós, suplantarmos esse sistema. Após, vamos então trazer para vocês a leitura de um texto que nós ficamos encarregados de levar, de fazer uma formulação para esse encontro. Nós fizemos um texto que já está sendo batizado de manifesto, né? Quer dizer, é um anteprojeto, digamos assim, uma proposta de um manifesto que nós vamos lançar no dia 30 de abril, aqui em Fortaleza. Nós vamos falar sobre isso depois da exibição do vídeo com a leitura do texto. E vamos, então, passar para vocês o texto, o vídeo, melhor dizendo, em que o companheiro Jorge Paiva faz uma leitura, né, lá, que o pessoal achou que era importante, todos receberam a cópia do texto, mas o pessoal achou que era importante que fosse feita a leitura e, em seguida, o debate. Nós entendemos que, a partir de levar ao conhecimento de vocês esse texto, posteriormente vamos colocar também no nosso site, nós poderemos abrir esse debate, não só através do site, mas também através do nosso programa, que nós queremos que vocês continuem conosco, acompanhando agora o texto que foi apresentado no nosso encontro da quarta-feira, e, em seguida, a gente volta para bater um papo, o Jorge e eu, sobre, dando continuidade ao que nós iniciamos no programa anterior, sobre a trajetória do Grupo Crítica Radical. Vamos ver, então, o vídeo. Por que o capitalismo está morrendo? Amigos, estamos diante de uma reunião histórica no Ceará. Entre outros momentos, já tivemos também reuniões históricas. Mas essa tem um sabor diferente. Seu objetivo é construirmos a ruptura com o capitalismo. Esta pretensão se expressou na reunião que convocou esse encontro. Lá discutimos a questão feminina e a revolução. No debate, veio à tona o anseio das pessoas presentes para dar um basta na ameaça de guerra nuclear e outras guerras, no sofrimento, genocídio, ecocídio, barbárie, violência, estupro, vida vazia e desprovida de sentido, falta de perspectiva para a juventude, exploração, opressão, caos na saúde, educação e vida urbana, insegurança, administração estatal geradora de barbárie, corrupção, política, mercado, Estado, dinheiro, crise global. Resumindo, dar um basta no assassinato da humanidade e do planeta provocado pelo colapso do capitalismo. O Crítica Radical, há anos, vem formulando e ensaiando atividades para a suplantação desse sistema. Para nós, foi uma alegria imensa participar dos ares conspirativos da reunião passada na busca desse objetivo. Nesse sentido, estamos apresentando esse documento com o espírito de contribuirmos para a discussão. Em consonância com essa aspiração, estamos nos dirigindo aos amigos, amigas, ao povo do Ceará e do Brasil e a todos os povos do mundo.
para que juntos iniciemos a caminhada da ruptura com o capitalismo e construção de uma nova sociedade, a sociedade da emancipação humana. A dupla natureza da crítica ao capitalismo. Faz muitos anos que se captou o valor como fundamento da produção burguesa e o trabalho como a substância do capital, a substância formadora do valor que se expressa no dinheiro, Marx. Essa crítica apanha as formas básicas da sociedade capitalista e tem no valor o negativo central da sociedade moderna. No entanto, o que predominou foi a crítica à mais-valia, ou seja, a quantia não paga do valor produzido pelo trabalhador do qual ele é privado. Aqui, a exploração, a dominação e a luta de classes ocuparam o cenário da crítica. Esse aspecto ensejou a ideia de que a libertação da classe trabalhadora seria no trabalho e não do trabalho. O resultado foi que o trabalho constituiu-se como fundamento da Revolução Socialista, com a qual o proletariado iria para além do capitalismo. Lei. Consequência: a crítica ao capitalismo não se dirigiu à qualidade destrutiva da socialização na forma-valor, mas sim apenas ao mecanismo quantitativo de distribuição que se encontra sob essa base cegamente pressuposta. Curte-se. Logo após a morte de Marx, um vago pressentimento tomou conta de alguns revolucionários marxistas que, mesmo sem ter a dimensão, constataram que em Marx existiam abordagens diferentes sobre o trabalho, o valor e a crise do capitalismo. Este vago pressentimento, no entanto, gerou uma fobia contrária à ideia de um limite interno de valorização do valor, da valorização do dinheiro, levando a que essa ideia permanecesse desvinculada das conjunturas sociais da economia e da política, da crise e da prosperidade, das catástrofes, das guerras mundiais, da crise econômica mundial e da era da prosperidade e o pós-guerra proporcionada pelo fortismo. Sem dúvida, uma questão injustificável, mas compreensível. Afinal, não estávamos perante conjunturas que evidenciassem a fronteira histórica do moderno sistema patriarcal produtor de mercadorias. Mas a possibilidade da crítica categorial de Marx está correta, diante da dinâmica capitalista, gerou incômodos, provocou escândalos e produziu desconfortos na intelectualidade. Vários e importantes revolucionários ficaram perplexos diante da possibilidade de que pudesse existir no texto de Marx a ideia de que a classe operária perderia emprego e suas concentrações nas fábricas se reduziriam drasticamente. Que se encontrasse neles a negação da classe operária como sujeito histórico, que eles fornecessem elementos para pensar em fazer uma outra revolução, que não a revolução socialista, e que suas formulações viessem a ser confirmadas por um momento novo da produção capitalista, em que praticamente desapareceria o valor e concomitantemente a mais-valia. A crítica e a ruptura com o capitalismo hoje. Mas a nova crise mundial, com a terceira revolução industrial, é exatamente a confirmação da previsão de Marx, Grundrisse. Estamos diante da crise do limite interno da valorização do valor, da valorização do dinheiro. Se anteriormente não presenciamos essa situação, agora ela está diariamente na nossa cara. Antes tratava-se de crises relacionadas com a expansão do sistema. Hoje, trata-se da crise do limite do capitalismo. Estamos diante do checkmate do capitalismo, provocado pelo próprio capitalismo. Por causa disso, o desenvolvimento da crítica radical do valor de associação, que supera a interpretação da história como luta de classes e a substitui pela história das relações fetichistas, desdobrou-se no tempo e constitui o fundamento da crítica à nossa época histórica. Kurt, Scholl e App. A dessubstancialização do capital está tão avançada que só é possível uma acumulação apenas aparente, insubstancial, através das bolhas financeiras e do crédito público, que atingiram atualmente os seus limites. A bola da vez não ficará só no Chipre.
A conclusão é cristalina. A história da dessubstancialização do valor, ou seja, a desvalorização do dinheiro, apresenta-se como uma questão de redução drástica da quantidade de trabalho, o que constitui o cerne da teoria crítica radical da crise. Essa dessubstancialização real do capital em curso comprova que o capitalismo está morrendo. Diante disso, o chamamento só pode ser um: que morra o capitalismo. Assim terá vida a humanidade e o planeta. Anos após a prospecção de Marx, depois da descoberta em site do Crítica Radical, das formulações bem fundamentadas de Kurtz, e com a explicitação da crise da fronteira histórica do capitalismo, 2008, ressurge uma fobia agora pós-moderna, que ao tentar negar a possibilidade da suplantação do capitalismo, contribui para a configuração de uma subjetividade destrutiva, a do sujeito contemporâneo. Mas ela não tem mais condições de conter a radicalidade teórica e prática da crítica categorial ao capitalismo. Mas a crítica ao valor e sua substância não pode deixar de lado uma questão decisiva: a crítica radical ao trabalho. Por suas raízes, ele é masculino, branco e ocidental. A isso está vinculada a dissociação sexual, a desvalorização das mulheres. A elas foram impostos todos os momentos da reprodução social separados do trabalho. Sem isso, não haveria valorização do valor, valorização do dinheiro. Por causa disso, o capitalismo não pode ser dimensionado somente como a conexão de suas formas categoriais, mas sempre também como processo de dissociação. Ademais, ao Código do Disciplinamento do Trabalho, está também vinculada a uma desvalorização das pessoas não brancas. Elas são consideradas insubmissas à razão moderna. Por outro lado, as crises internas do sistema são atribuídas constantemente a um poder subjetivo alheio, externo, como aconteceu aos judeus na história europeia. Imagine agora com a crise do fundamento do sistema. Por esse motivo, já desde a época da filosofia das luzes, o machismo, o sexismo, o racismo e o antissemitismo foram transmitidos juntamente com a positivação do trabalho, que está na base e constitui a substância do processo de valorização do valor, do dinheiro. Se esta relação essencial está anunciando que pode ser ultrapassada também a sua sociedade e as categorias fundantes do capitalismo, juntamente com o machismo, o sexismo, a homofobia, o racismo e o antissemitismo. Por isso, não cabe mais regressar ao iluminismo, aos mitos da Revolução Burguesa, ao Estado dos Trabalhadores, a uma pré-modernidade idealizada, ao romantismo agrário, nem continuar aceitando a existência do sujeito formatado pelo fetichismo da mercadoria. Além disso, todos os movimentos sociais que fizerem e fazem parte da história da ascensão, imposição e modernização do sistema patriarcal produtor de mercadorias e de sua metafísica real, e que, portanto, não transcenderam a ontologia capitalista, caducaram. E caducaram porque só conseguem pensar a crítica e colocá-la em prática nas categorias fundantes do capitalismo: valor, associação, dinheiro, trabalho, sujeito, mercadoria, política, Estado, nação, concorrência, fetichismo. Isto se manifesta claramente nas performances dos velhos e novos dirigentes políticos do sistema, quer sejam da direita, do centro ou da esquerda. De onde virá a saída? Esta é a questão candente que precisa ser bem dimensionada. Como não temos no capitalismo nenhum grupo social que tenha uma predeterminação ontológica transcendente, entra em pauta agora o antissujeito. Esse é o aspecto nodal para sair do labirinto da realidade capitalista, constituída pela lógica do valor e da cisão, e demais categorias capitalistas, e, portanto, da relação social formatada pela matrix fetichista.
Esse ponto decisivo poderá hoje ser conquistado uma sociabilidade autoconsciente. Para essa passagem histórica, teremos que saber utilizar criativamente a contradição entre nós, seres humanos, e a forma social na qual todos nós estamos plasmados. Ao captar a tensão entre o sujeito formatado pelo valor e o indivíduo social sensível, cujo sofrimento permeia a história humana, é decisivo cavarmos cotidianamente brechas que engrandeçam o ser humano. Através dessas brechas, acumularemos conquistas importantes na negação do sistema, tendo em vista a ruptura. Esse novo caminhar da humanidade poderá permitir a suplantação da história das relações fetichistas, assegurando a conquista da emancipação humana. Diante disso, podemos iniciar já um processo de ruptura com o sistema. Estamos, portanto, perante formulações iniciais de uma nova teoria da revolução, não só para refletirmos, mas também para suplantarmos praticamente o capitalismo. Diante dessa oportunidade histórica que se nos apresenta, pretendemos dar sequência ao desenvolvimento dessa nova teoria, com sua praxis emancipatória correspondente e dos novos aspectos teóricos da ilha divina. Para isso, continuamos apostando em seres humanos conscientes, coerentes e organizados, solidários à luta imanente, mas que depositam as suas esperanças na luta transcendente ao sistema, para suplantarmos total e radicalmente o capitalismo. Desafiador, e nós saímos da reunião com a determinação de realmente darmos continuidade a esse esforço de construirmos esse movimento de ruptura para abrir uma perspectiva nova para a humanidade e para o planeta. E nós vamos falar um pouco agora sobre os desdobramentos da reunião e também algumas atividades que nós estamos planejando. Hoje à tarde, por exemplo, nós estaremos realizando a nossa tradicional feirinha da União das Mulheres Cearenses, a Feira da Pechincha, na Praça José de Alencar, exatamente para garantir os recursos que nos possibilitam dar sequência às nossas atividades. E da reunião saíram algumas propostas. Rosa, como é que é organizada essa feira para que as pessoas tenham a dimensão da batalha que nós temos diariamente para levantar recursos? Nós que somos contra, fazemos a crítica ao dinheiro. Diga aí, é importante que o pessoal saiba disso. O Jorge está fazendo uma pergunta interessante. Nós temos uma quantidade significativa de pessoas que colaboram com as nossas atividades das mais variadas formas. Uma das formas é exatamente as pessoas passarem para nós, né, objetos, roupas, calçados, objetos até mesmo eletrodomésticos, vários objetos, né, bijuteria, que as pessoas doam. Nós levamos para a Praça José de Alencar, que é uma das praças centrais aqui da cidade de Fortaleza, e oferecemos às pessoas, colocamos um carro de som e oferecemos, e as pessoas vêm, adquirem as peças e colaboram com a nossa atividade, né? É uma iniciativa interessante, porque conta tanto com a participação das pessoas que doam, como as pessoas que adquirem, que colaboram e ficam satisfeitos de saírem com... Sim, Rosa, mas uma feira de pechincha, evidentemente, arrecada pouco. Quanto é que essas feiras arrecadam e quais são as outras iniciativas? Estou fazendo aqui o papel do advogado, do diabo. Como é que são também as outras iniciativas no sentido de cobrirem essas despesas que nós temos diariamente, né, em função do material, em função de toda uma atividade que nós exercemos de maneira ininterrupta, todos os dias. Como é que é feito esse desafio, né? Geralmente, a feira arrecada mais ou menos o equivalente ao aluguel da nossa sede, né? E as pessoas colaboram exatamente nesse sentido, em torno de R$500, às vezes menos, às vezes um pouco mais, mas sempre em torno dessa quantia que nós necessitamos para pagar. Uma vez nós chegamos a R$700, R$800, não foi? Às vezes ultrapassa, né? Quando as doações são mais generosas, a gente consegue, além do dinheiro do aluguel, mais alguma coisa para pagar a luz, a água, etc., né? E temos também várias outras atividades. Temos uma rede de amigos e colaboradores que a cada mês nos doam uma quantia
variável também, para que nós possamos honrar os nossos compromissos. Então, desde já, convidamos vocês a participarem dessa rede de amigos e colaboradores, né? No nosso site, nós temos www.criticaradical.org, nós temos as informações, a conta no banco, o nosso telefone, né? A possibilidade de ir até a nossa sede, na Rua João Gentil, 47, na Praça da Gentilândia, no Benfica. Então, são várias maneiras que as pessoas colaboram. Temos também, de vez em quando, fazemos um sorteio de alguma prenda, né? Ou doada, ou que a gente adquire no mercado, né? Já fizemos vários tipos de sorteio, né? Quadros de artistas que nos doam. Efetuamos também a venda de quadros quando os artistas nos doam, né? Agora mesmo nós estamos com alguns quadros fazendo essa atividade, não é? Fazemos também a venda dos livros, como estamos fazendo ainda com o livro Negatividade e Ruptura, Configurações da Crítica de Roberto Curcio, do Ricardo Pagliusi Regatieri. Nós fizemos o lançamento aqui com a presença do autor e estamos efetuando a venda do livro. E, por sinal, né, sábado agora teremos um estudo sobre esse livro, que nós consideramos da maior importância. Enfim, são essas e várias outras atividades que nós fazemos para garantir a nossa atividade. E essas atividades, Rosa, elas cobrem as despesas? Se elas são suficientes para bancar todas as despesas que o grupo tem? Você está se abrindo aí. Se fosse, era bom demais. Sempre nós temos que correr atrás do prejuízo, né? Porque a gente tem um princípio entre nós que a gente não deve deixar de fazer as coisas que a gente acha que são fundamentais, porque não tem dinheiro. Então, temos o famoso cheque pré-datado, né? Temos as várias formas de colocarmos para frente o cartão de crédito e vários outros mecanismos, né, que a gente usa para, ou mesmo fica devendo na palavra, né, que as pessoas confiam na nossa garantia de que mais cedo ou mais tarde honraremos o compromisso. Então, é sempre essa ginástica, né, equilibrando para poder tocarmos em frente à nossa atividade. Seria interessante, Rosa, também nós nos dirigimos aos que estão nos acompanhando para esse espaço. Como é que nós estamos pensando em fazer para manter esse espaço, que é um custo alto, né? E nós estamos com pretensões aí bastante elevadas, desafiadoras, no sentido de melhorar o programa e conseguir ter um horário bem mais amplo do que nós estamos tendo ultimamente. Seria importante que você também falasse para as pessoas e nós possamos sensibilizá-las para nos ajudar nessa campanha que estamos abrindo. É isso. Vocês cutucando a Rosa, né? Vocês devem estar achando interessante essa transmissão através desse site no A.TV. Essa transmissão semanal, né, nas sextas-feiras às 9 horas da manhã, está sendo, digamos assim, uma cortesia do pessoal que quer colaborar para que esse programa realmente possa ser divulgado o mais amplamente possível. No entanto, nós temos a pretensão e há um oferecimento. Precisamos fazer um contrato com a empresa que nos concedeu esse espaço, né? Não é isso? E para que a gente possa fazer isso, há um orçamento, evidentemente, um custo que nós temos que cobrir para que nós possamos, então, ter o programa divulgado. No contrato seriam 24 horas. Temos, né? Uma programação de 24 horas, não só esse programa, mas outras programações, né? A exibição de vídeos, outras programações que nós podemos fazer, não só nesse horário semanal, mas diariamente e 24 horas por dia. Né? Pudemos, evidentemente, aprofundar o conteúdo da discussão, que, como vocês viram, tem uma série de questões assim, importantes, desafiadoras. Trazemos pessoas aqui que tenham leituras próximas ou não da nossa para debater, né? Seja em que campo for. Né? Recentemente, por exemplo, se descobriu que a idade do universo não correspondia aos dados anteriores. Então, chamaríamos pessoas ligadas a essas áreas para debater essa questão da descoberta disso, da descoberta que há uma energia escura, que eles estão chamando, que não é do conhecimento ainda científico, né?
atualmente, enfim, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista da alimentação, seja do ponto de vista da guerra, inclusive da ameaça agora da guerra nuclear. Ou seja, os temas são vastos e existem várias pessoas que querem colaborar, querem discutir conosco. Então, nós teríamos esses momentos no programa para fazer isso. Evidentemente que traríamos aqui artistas, tem tanta gente, né, Rosa, nessa área que nós poderíamos conversar, bater um papo, etc., para permitir uma programação à altura dos desafios que o Crítica Radical quer levantar e quer levar até você. Então, para isso, nós achamos indispensável a sua colaboração. Nós lutamos com muitas dificuldades para a obtenção desse recurso, mas não estamos desanimados, muito pelo contrário. A feirinha hoje é uma prova disso. Por menor que seja a quantia arrecadada, ela ajuda muito na cobertura dessas despesas. Então, nós estamos abrindo, vamos detalhar melhor, vamos lançar uma peça, nos dirigindo a vocês, para que vocês nos ajudem das mais variadas formas, para que nós possamos viabilizar esse programa, e esse programa está a serviço de todas as pessoas interessadas nesse debate, e principalmente aquelas que estão procurando uma saída diante da situação dramática que está a humanidade e o planeta hoje. É isso aí. E achamos importante também compartilhar com vocês, e inclusive na expectativa de que vocês possam participar, não é? Da continuidade da programação que nós tiramos lá na reunião de quarta-feira. Não é? Dia 3 de abril, quarta-feira passada, né, Rosa? Exatamente. Para precisar a informação. Nós pensamos em realizar... Essa reunião, Rosa, é bom lembrar, foi realizada no auditório Raquel de Queiroz, no Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, à noite de quarta-feira. E foi um desdobramento de uma reunião anterior, onde então nós ficamos responsáveis para apresentar uma proposta de saída, que vocês acabaram de acompanhar aí a leitura do material chamado já manifesto, né, Rosa? Exatamente. Então, como foram suscitadas muitas questões, inclusive outras pessoas também apresentaram propostas sobre essa problemática de como enfrentar o capitalismo, né? Infelizmente não deu para a gente trazer aqui porque é muito mais extenso, vamos colocar no nosso site, não é? Mas ficou a ideia, então, de pensarmos no dia 30 de abril, que é a véspera do dia chamado Dia do Trabalhador, né? Dia do Trabalho, nós vamos lançar esse manifesto na Praça do Ferreira, que é a praça central da cidade de Fortaleza, num ato com a participação, inclusive, de bandas de rock, o pessoal que já participou de outros eventos semelhantes, que nós chamávamos a morte do capitalismo, né? Então, para que as pessoas possam participar e programar conosco essa iniciativa e outras que nós possamos inclusive, tomar... Rosa, do ponto de vista do conteúdo do material, do conteúdo do documento, nós estamos convidando você, que está aí nos acompanhando, para que você possa, então, exercer esse papel importante de crítica, de sugestões, né, ao documento, porque a ideia seria, então, lançá-lo, como a Rosa está falando, já no dia 30 de abril, véspera do 1º de maio. Isso. Então, nós vamos fazer uma reunião na quarta-feira, à noite, lá na nossa sede, a partir das 18h30, exatamente para que as pessoas possam já participar não só dessa programação do dia 30 de abril, mas também de outras iniciativas que nós possamos tomar. E você tomar, que né? pode não estar aqui em Fortaleza nesse dia, nesse horário, você vai estar sendo chamado, não sei se os nossos técnicos, aí os nossos colaboradores poderão fazer isso, Rosa, para que você entre num processo online para participar da discussão, das sugestões, das críticas, caso você ache importante participar. Então, o convite não é apenas ao pessoal aqui em Fortaleza, mas a você que está aí em vários locais do Brasil ou no mundo e deseja, quer contribuir para essa discussão tão importante. Exatamente. Bom, ainda dentro dessa programação, desse esforço que há vários anos temos desenvolvido no sentido de debater toda essa nova abordagem teórica sobre a crítica radical, né, do capitalismo, das categorias, nós temos também a programação de um seminário com a presença do companheiro Anselmo Iappi e provavelmente também a Tereza Ritt, né, que é a sua companheira, mais ou menos aí pelo final de julho, início de agosto, um seminário com o tema Mercadoria e Narcisismo, que tem já, só a divulgação do tema já tem despertado
bastante interesse de várias pessoas interessadas no assunto, né? Então, a ideia é que o seminário tenha várias sessões, né? Só para vocês terem uma ideia assim, vamos levantar aqui alguns temas, né? Da sessão 1, por exemplo, introdução à temática, importância do conceito de narcisismo hoje, sua definição nos autores clássicos da psicanálise, sua evolução durante o século XX. Das sessões 2 a 5, panorama da sociedade mercantil, análise dos conceitos de fetichismo da mercadoria, trabalho abstrato, sujeito autômato, síntese social em Marx e em alguns de seus intérpretes. Aspectos centrais da crítica do valor. Na seção 6, o Anselmo Iap vai tratar das relações entre o conceito de fetichismo em Marx e em Emile Durkheim, paralelos entre a dimensão antropológica da crítica marxiana e das teorias de Marcel Mauss e Cal Polanyi. Caráter historicamente excepcional do capitalismo, o dom e a mercadoria, individualismo e narcisismo, nascimento da ideologia econômica. Na seção 7, a ideia é que se possa tratar da história da forma sujeito entre Descartes e Kant, antagonismo entre o homem e seu mundo até o solipsismo. Da seção 8 e 9, retomada do conceito de narcisismo por uma análise social, Christopher Lasch. Discussão acerca do aporte de autores franceses contemporâneos. Na seção 10, a ideia é tratar a questão do espetáculo no sentido de Guy Debord enquanto descrição da constituição narcísica, onde o mundo se encontra reduzido a uma ilusão. Na seção 11, a perda da experiência, as novas formas da sensibilidade e da subjetividade. E ainda na seção 12, as formas extremas de destrutivismo e a violência cega como formas de narcisismo. Como vocês podem ver, é uma temática bastante rica, né, bastante inovadora e também desafiadora no sentido de que nós possamos enfrentar toda essa complexidade, particularmente em relação à questão desse sujeito formatado pela forma-valor, né, essa subjetividade destrutiva, né, Jorge? No sentido da gente realmente aproveitar, como diz o nosso documento, essa contradição entre o sujeito da forma-valor e o indivíduo social sensível para que a gente possa avançar na construção desse antissujeito, né, para realizarmos essa ruptura. Os desafios são grandes, mas tem mais, e o tempo aqui não vai permitir a gente entrar em todos eles, mas nós estamos querendo dar um salto na comunicação, há uma pretensão da edição de um jornal, não só online, mas impresso. Nós estamos também já discutindo a necessidade de uma revista à altura dessa questão, inclusive há a sugestão de que para o dia 30, essa questão do porquê o capitalismo está morrendo fosse motivo dessa contribuição de várias pessoas, questionando ou não, aprofundando o debate. A ideia já seria lançarmos para o dia 30, na praça também. Está relacionado com a possibilidade, Rosa, do curso de pós-graduação. Nós tivemos com a reitoria da Universidade Estadual e Federal e há uma opinião favorável a isso, então nós vamos apresentar um projeto, a vinda do IAP, a vinda da Tereza, de companheiros do ESIT, do próprio Postone, de professores universitários do nosso país, daqui do Ceará. Nós vamos convidar essas pessoas para participarem dessa grade, né, que será apresentada aqui em Fortaleza e certamente transmitido também para vocês aqui no espaço do programa. São desafios enormes, mas que nós estamos aqui com muita vontade e com a sua colaboração de levar isso à frente. Bom, mais algum informe para o pessoal? Não. Quer dizer, muitos informes temos, né? Temos aí a continuidade também da luta dos índios Pitaguari. Realizamos no dia 1º o ato, lembrando um ano do assassinato do companheiro Carlinhos, né? O Carlos Henrique da Costa Guilherme. Na terça-feira tivemos uma audiência com a delegada, exatamente exigindo a apuração e a punição desse crime absurdo, né? Porque sabemos que isso não vai trazer a vida do Carlinhos de volta, mas
a impunidade, com certeza, estimula novos crimes e nós não podemos aceitar de forma alguma que isso permaneça. Então, o ato foi muito forte lá no bairro José Walter, no local onde o Carlinhos foi assassinado. Colocamos uma placa para lembrar a sua memória, ao lado da árvore que tínhamos plantado no 7º dia da sua morte, que, por sinal, está lá bem viva, como está viva entre nós a sua memória e que vai continuar na nossa luta. Nós tínhamos pensado em falar ainda um pouco sobre a questão da trajetória, retomando um pouco a conversa que tivemos com a Maria Luísa. Nós tivemos aqui, no programa anterior, um bate-papo com a Maria Luísa, que foi feito pela Rosa. E a ideia hoje é fazer o contrário, fazer esse bate-papo, trocando ideias com a Rosa sobre essa rica militância, essa rica participação que ela tem feito e continua, né, fazendo aqui no nosso estado. Então, nós pretendemos, em seguida, bater um papo com ela no sentido de localizar. O tempo é curto, né, Rosa? Mas a gente vai tentar trazer aqui alguns elementos que configuram uma participação, um compromisso, uma integridade de uma pessoa, de uma mulher, que é do Quixadá, aqui do nosso Ceará, e que vem constantemente nessa batalha, nessa persistência, nessa luta, e tem contribuído tanto para o desdobramento da nossa batalha. Bom, vamos então dar sequência nessa proposta. Vamos, né? Mas aí tem um pequeno intervalo, Rosa. O nosso intervalo aqui praticamente não é um intervalo, né? Vamos lá? Bom, eu não sei se nós temos condições aqui de fazer uma apresentação larga, talvez a pessoa até não tenha necessidade de a gente fazer isso. Mas nós temos vários militantes, entre aspas, várias pessoas, mulheres, homens, crianças, inclusive, jovens, muito jovens, pessoas mais idosas do que eu, né, que militam, que atuam, que desenvolvem atividade, que participam, que colaboram, que fazem essa reflexão, que estão no dia a dia, que dão um testemunho diário da atividade do Crítica Radical. Nós temos, entre essas pessoas, fizemos aqui o bate-papo com a Maria Luísa no sentido de localizar um pouco para que vocês tenham conhecimento do Crítica Radical, compreendam o que é o Crítica Radical, o que o Crítica Radical propõe e, acima de tudo, possam presenciar depoimentos de pessoas, e nós vamos trazer outros integrantes do grupo aqui, para que eles possam expor para vocês exatamente isso, essa rica experiência que o grupo tem nesses anos todos. Mas, dentre essas pessoas, nós temos a Rosa Fonseca. Rosa Fonseca, há 40 anos, no caso, no contato conosco, já vinha de um processo de atuação anterior aqui no Ceará, mas nós conhecemos Rosa no comecinho de 74. Rosa estava saindo da prisão, não é isso? E Exato. Vinha de um processo já rico no movimento estudantil, aqui era integrante da AP, atuava na Universidade Federal do Ceará, recém-chegada do interior, é isso, Rosa? Do Quixadá, e começou a sua militância e aconteceu um processo que ela acabou presa. E nós soubemos da Rosa, nós não conhecíamos a Rosa no Sul, pelo apelido que acabou dando significado ao debate, porque ela fez o debate com Jarbas Passarinho, na época, ministro da Educação, né? E o nome da Rosa, que chegou lá no Sul, era Rosa Passarinho. Exatamente porque do debate, em seguida do debate, a Rosa acabou presa. Ficou quantos anos, Rosa? 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses presa e em função de debate. Como é que foi isso, Rosa? O que aconteceu mesmo? O que aconteceu com esse passarinho, que geralmente passarinho é uma coisa solta, livre, acabou prendendo você? Pois é, nós estávamos no processo de retomada do movimento estudantil, né, porque com o ato institucional número 5, em dezembro de 68, muitos companheiros foram presos, outros tiveram que entrar na clandestinidade, as entidades estudantis foram fechadas, né, e eu estava entrando na universidade. Eu entrei na universidade em 69 para fazer o curso de Ciências Sociais e
Entrei Como você sabe, em 69 saiu o decreto chamado 477, com base no 68, junto com o AI-5. Não. O AI-5 saiu, Rosa, em 13 de dezembro de 68. Isso. O 477 saiu em fevereiro de 69, quando você estava já entrando. Já tinha um decreto preparando a recepção para você. A gente sempre identifica o decreto 477 com o AI-5, porque foi exatamente a partir do AI-5 que veio o decreto 477, que dava poder às autoridades de expulsarem professores, funcionários e estudantes da universidade ou suspenderem, né? Então, nós estávamos, como eu dizia, num processo de reorganização do movimento estudantil e, nessa condição, passamos a integrar os órgãos de representação estudantil, que antes ninguém praticamente ocupava essas funções, né? Como também nas entidades esportivas da universidade. Então, muitas vezes o processo de reorganização se deu pelas entidades esportivas e que pese que em torno delas também a reação se organizou fortemente. Sem dúvida. Então, na condição de representante no Conselho Universitário, eu fui convidada em 71 a participar de um programa ao vivo, né, na TV Verdes Mares, com o então ministro da Educação da ditadura, que era o coronel Como Jarbas é que escapou, Passarinho. Rosa, da ditadura, do Passarinho, da sua equipe? Você, que era uma pessoa que tinha uma relação com a família, com os irmãos, com uma certa militância no Ceará, e eles vão exatamente convidar você para participar do debate. Ou eles achavam que você não ia questionar muito o Passarinho? É claro que eles não achavam que eu ia questionar, porque senão não teriam me convidado, né? O problema é porque eu não era muito conhecida, justamente porque eu comecei a atuar na universidade quando o movimento estudantil já acontecia clandestinamente, digamos assim, não é? Então, as reuniões eram clandestinas, eu não participei daquele, quer dizer, participei anonimamente, digamos assim, mas sem aparecer. Em 68, quando eu vim para Fortaleza, mesmo sem estar na universidade, eu já participava das passeatas, das assembleias, mas não era, digamos assim... Não era conhecida, não estava evidenciada, não era liderança. Perfeito. Então, não fiquei sendo conhecida, não é? E a atuação posterior ao AI-5 já se deu diferente, quer dizer, a gente não tinha condição, quando fazia passeata ou manifestação, quando vinha a polícia, se dissolvia, então, a não ser que a pessoa fosse presa, mas não era tão visada. Sim, mas você acabou, certamente, professores foram consultados na universidade, claro, evidente, e você fazia parte do conselho universitário, é isso, representante? Porque havia uma ideia de que o pessoal do movimento estudantil não tinha condições de frequentar bem as aulas e também não tinha tempo de estudar, né? Então, sim, tinha essa ideia. Como eu sempre fui muito estudiosa e sempre, mesmo trabalhando e participando do movimento estudantil, sempre que eu podia assistir às aulas... Então, pode ter sido um dos critérios que com certeza, pesou para a sua escolha. Para ser representante nos órgãos colegiados, tinha exatamente esses critérios. Tinha que ter, vamos dizer, 80% parece das presenças nas aulas, né? E tinha que ter uma média X que representasse exatamente... Então, nós tínhamos uma Rosa um pouco quietinha ainda, estava tomando pé da situação, né? Estava ainda adentrando atuando, e tal. Inclusive, já estava... Um pouco presa aos critérios da época, etc., sondando o terreno. Mas a verdade, Rosa, é que você acabou convidado para participar. Como é que foi isso? Pois é, eu fui convidado para participar desse debate, né? E nós... Parece que a Verdes Mares estava inaugurando-se, recém-inaugurada, Rosa, ou estava num processo de inauguração da... tinha alguma coisa inovando, digamos assim, não é? E era essa ideia do programa ao vivo, quer dizer, não poderia ter censura. Eles estavam tão confiantes que fizeram o programa ao vivo, inclusive com transmissão para todo o Nordeste. Perfeito. Né? E então eu fui convidada para ir representando os estudantes universitários, como tinha um representante dos estudantes secundaristas e também professores. E nós aproveitamos, porque aí foi toda uma discussão que a gente fez a nível da organização, também do próprio movimento estudantil, se a gente deveria ou não ocupar esse espaço, né? E chegamos à conclusão que deveríamos ocupá-lo. Aproveitamos para realizar assembleias e
e reuniões em toda a universidade com o argumento de que iríamos apresentar essas reivindicações ao ministro. Né? Bom então, pretexto foi um momento de muita movimentação dentro da universidade por causa disso, que já fazia pelo menos uns 2 anos, que não se reunia assim abertamente, em assembleia. Né? E foi uma coisa interessante, porque possibilitou que essa discussão acontecesse, isso. E evidentemente que isso acaba atraindo, puxando elementos que não tinham naquela época condições, né, de se expressarem, etc. Exatamente. Muito bom. Então, preparativo bom, então, né, Rosa? Então nós fomos para o debate, e o ministro fez lá toda a sua demagogia, né, dizendo que estava resolvendo todos os problemas da universidade, e a gente iniciou, quando passou a voz para mim, foi justamente dizendo que se falava que havia repressão, que não havia diálogo na universidade, mas, ao contrário, tanto havia diálogo, né, do governo e do Ministério da Educação com os estudantes, que nós íamos agora ouvir ali uma representante dos estudantes, esta jovem aqui se dirigindo a mim. Né? E eu comecei a minha fala exatamente dizendo que não me sentia representante dos estudantes, porque os nossos representantes estavam sendo presos, tinham tido que entrar na clandestinidade, que as nossas entidades estudantis estavam fechadas na cara do ministro. Aí pronto. Daí para frente ele começou foi ficando nervoso, né? E eu comecei a fazer todas as denúncias, desde a verba, que na época era 4% para a educação e 40% para as Forças Armadas, não é? A questão uma diferença pequena, né? A questão dos excedentes, que havia anteriormente o problema dos excedentes da universidade, porque havia um perfil, você fazia o vestibular, quem alcançasse aquele perfil poderia entrar na universidade, mas não havia vaga suficiente, então ficavam os excedentes. Né? Perfeito. Aí o que é que a gente sempre fazia movimento, fazia acampamento na universidade, na busca para que ampliasse as vagas, e sempre obtivemos conquistas importantes. Então o ministro disse que tinha resolvido esse problema. Como foi que a ditadura resolveu esse problema? Mudou o critério. Ao invés do perfil, passou a aprovar pela classificação. Então, tinha um número X de vagas, os que alcançavam aquela vaga, pronto. Aí acabou o problema dessa forma, não ampliando as vagas. E nós denunciamos isso lá na hora, né? E os problemas. Como é que foi o ar do estúdio, Rosa? Assim, as caras, assim, os olhares, etc. Tal, em particular do ministro, com essa denúncia que você fez ao vivo, em plena ditadura militar, em 69, Rosa? 71. No canal de televisão mais importante que tinha, e ainda continua tendo, do ponto de vista do seu espaço, aqui em Fortaleza. Como é que foi lá? Como é que essa coisa se apresentou no estúdio? Você, como está aqui no estúdio, estava falando essa denúncia na presença do Coronel Passarinho. Então, o que aconteceu é que nós víamos, né, eles montaram lá uma espécie de uma claque, né, onde estava na frente o reitor da época, né, que era o professor Walter Cantídio, e várias outras pessoas que aplaudiam freneticamente o ministro, né, e que desaprovavam o que eu estava fazendo. Os 2 colegas que foram comigo assustados, né, a companheira Norma Colares e o companheiro Bosco, né, e o apresentador, né, numa aflição terrível, olhava para mim assim, como que diz, não faça isso, você é louca. E eu bem tranquila, né? E o ministro foi se ficando nervoso, e começou a se levantar e a gritar, né? E eu dizia, calma, senhor ministro, eu lhe ouvi, agora me escute. Ainda né? Falou assim, pedindo calma? Calma, tranquilo, como eu estou aqui agora falando com você. Muito bem. E aí continuei, até que eu cheguei a um ponto, né? Que ele aí realmente perdeu a cabeça, que eu disse que era verdade, tanto que que não tinha verba para a universidade, que havia uma fossa aberta no restaurante, em frente ao restaurante universitário, e o reitor dizia que não consertava a fossa porque não tinha dinheiro. Aí o ministro disse, eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada a ver com fossa, eu sou ministro da educação. Eu disse, não, eu estou dizendo que é para o senhor consertar, eu estou dizendo um exemplo para mostrar que realmente não existe verba para a universidade. E aí o tempo foi terminando, como está terminando, aliás, aqui. Os nossos colegas estão avisando que tem 5 minutos ainda, né? Somente.
Não pode, Rosa, não pode. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu disse para ele, se o senhor realmente quer dialogar com os estudantes, nós vamos ter uma assembleia hoje à tarde no prédio da engenharia, que é onde funciona hoje a comunicação e a história, ali funcionava a engenharia, não é? Ia haver uma assembleia. Aí ele disse, você está pensando o quê? Que eu vou lá para vocês me chamarem de gorila, eu jogar casca de banana em mim? Bom, ele perdeu realmente a cabeça, né? Mas em seguida você acabou presa, Rosa Fonseca. Exatamente. Em função aqui da continuidade aqui da nossa... Acabei presa, né? Fiquei 3 meses na Polícia Federal, onde funciona hoje a Secult-For, né? Ali por trás do Paço Municipal. Esses 3 meses realmente foram 3 meses muito difíceis, né? Onde realmente aconteceram as torturas, os espancamentos, os interrogatórios intermináveis. Foi um processo realmente muito, muito sério, né? Foi exatamente aí que a minha mãe teve um papel destacadíssimo, porque foi as igrejas, escreveu cartas, fez tudo que ela pôde para uma denunciar. Atitude importantíssima, né, Rosa Sem dúvida, Fonseca? né? Que eu digo sempre que isso salvou a minha vida e, ao mesmo tempo, eu acho que diminuiu também a gravidade e a barbaridade das torturas. E estimulou outras mães no Brasil, Rosa, com certeza. né? No Brasil, aqui no Ceará e no Brasil. A gente mesmo no Sul, em São Paulo, nós tomamos conhecimento disso e foi um alento, assim, foi um reforço muito grande saber que uma mãe estava tomando essas medidas, como outras mães no mundo, né? Na Argentina, no Chile, em tantos outros lugares do mundo, em busca do filho, em busca dos direitos, denunciando a tortura, né? E, evidentemente, cumprindo um papel fundamental naquele momento, onde o sistema passava o pavor, o medo, o receio, né? E não se tinha espaço na mídia, não se tinha espaço nos jornais, na rádio, na televisão, para você fazer essa denúncia. E aí Está aí uma grande atitude que vai ficar na história da dona Rocilda, sua mãe, Rosa Fonseca. Sem dúvida alguma. Então, com 2 anos e 2 meses, eu fui submetida ao julgamento na auditoria militar, fui condenada a 2 anos, então, como já tinha cumprido 2 anos e 2 meses, eu fui liberada, né? E exatamente logo depois que eu fui solta é que aconteceu o que a Maria Luísa fez referência no programa anterior. A Maria Luísa estava voltando, ela é professora, né, da Faculdade de Ciências Sociais, estava voltando dos Estados Unidos e encontramos, então, com você, né, e depois com a Célia Zanetti, a sua companheira, que estavam vindo de São Paulo exatamente fugindo da repressão, que o Jorge, você era uma das pessoas procuradas, inclusive, para ser morto, né, Jorge? Que eu acho que isso aí vai ser o próximo programa, nós vamos inverter aqui os papéis e vamos querer saber de você como se deu também esse processo lá em São Paulo. Eu queria fazer referência, porque é uma coincidência, o pessoal tá debatendo na universidade a questão da ditadura e da repressão, inclusive a questão da UNE, falando sobre o Onestino, e eu dizia para um dos companheiros exatamente que você foi uma das pessoas que participou da direção da UNE, na época, na clandestinidade, né, na gestão do Onestino Guimarães, e um dos motivos da tortura a que eu fui submetida na Polícia Federal foi justamente porque esse Congresso, que foi eleita essa chapa da qual você fez parte, essa diretoria, que o Onestino era o presidente, esse Congresso aconteceu clandestinamente, não é, Jorge? Exato, totalmente. E a maioria dos estudantes nem sabe disso, pensa que o Congresso foi o de Ibiúna e que só na retomada é que Ou aconteceu... então caracterizam o Congresso de Salvador, que foi em 79, como o 31º. Na verdade, o 31º foi esse Congresso, realizado com imensas dificuldades, onde então o Onestino foi escolhido o presidente da UNE na época. Exatamente. A repressão, a polícia tinha um relatório do Congresso que aconteceu, da parte, porque o Congresso aconteceu, né, nos estados e depois foram tirados representantes para ir para o Congresso Nacional. Na época, Rosa, nós tivemos, como não dava para fazer uma reunião muito ampla, o que se
convencionou, né, optou por ser feito. Fizemos reuniões menores, né, que evidentemente tinha mais controle, e essas reuniões menores foram tirando os representantes, e esses representantes se encontrando também em reuniões menores, até que culminou num processo geral, onde então foi eleita, foi debatido, foi discutido, foi tirada uma carta, uma mensagem à UNE do 31º, e nesse encontro então foi eleito o Onestino como presidente da entidade. Exatamente nessa diretoria que você fez parte. Exatamente. Né? E, como eu dizia, um dos interrogatórios era exatamente para saber, para tentar saber, né, queriam que eu dissesse quem daqui do Ceará tinha participado desse dessa reunião da UNE. Por isso sempre me marcou muito, e eu sempre fico muito incomodada quando os estudantes, na atualidade, o movimento estudantil fala da história da UNE, não faz referência a esse congresso, né, que foi tão importante. E aos companheiros, né, da diretoria, que alguns estão vivos aí ainda, né? Pois é. Batalhando, continuando, perseguindo seus ideais. E no caso do Onestino, foi barbaramente assassinado sob tortura pela repressão. Né? Então, são momentos como esse que nos fazem reafirmar esse compromisso, né, de levar adiante a luta pela qual esses companheiros deram as suas vidas, né, muitas vezes, a maioria das vezes, até sem ter a dimensão dessa crítica que nós fazemos hoje, né, essa crítica categorial ao capitalismo, e, portanto, sem ter a dimensão da natureza da transformação, da ruptura que nós temos que fazer com essa lógica assassina, né, da valorização do dinheiro através do trabalho produzindo mercadoria. Praticamente a totalidade desses companheiros, inclusive nós, não tínhamos essa dimensão, no entanto, dedicaram suas vidas, deram suas vidas, foram torturados, foram assassinados em busca desse ideal. E nós queremos, nesse momento, honrando a memória desses companheiros, reafirmar esse compromisso de dar continuidade a essa luta, né, Jorge? Certo. São Paulo, então, estava ficando pequeno, Rosa Fonseca. Uma cidade imensa daquela, os cabas estavam chegando bem próximo de nós. Fugir para o sul era terreno minado, e acabei no Nordeste. Acabei no contato com você, com a Maria Luísa, no começo de 74. Houve uma repressão muito forte na época, mas são motivos, então, para o nosso próximo debate, para a nossa próxima discussão, né? Com certeza. Foi uma coisa importante aqui no programa, porque com o depoimento da Rosa a gente faz um gancho com o depoimento, com o testemunho, lembrando um pouco da história que a Maria Luísa nos contou aqui no programa passado. Como o nosso tempo, Rosa, infelizmente ainda não temos as 24 horas, foi um tempinho pequeno aqui, mas a ideia seria voltar e vamos para as despedidas, então, dos nossos amigos que estão nos acompanhando aí no Brasil. É isso aí. A gente encerra, então, o nosso terceiro programa Crítica Radical através do site noa.tv, né? Convidando todas vocês para continuarem conosco nos próximos programas, para acompanharem o nosso site, o Facebook também, que nós temos. Fazer, né, as suas Radical. Sugestões, né, Rony? Sem dúvida alguma. Achamos importante que você possa dar a sua opinião, sua sugestão, como melhorar o programa, que outros temas podemos abordar, além dos que temos colocado, e também para as nossas próximas atividades na quarta-feira. Na próxima quarta-feira, a reunião lá na nossa sede, na Rua João Gentil 47, dia 30 de abril, na Praça do Ferreira. E será que no próximo programa nós teremos, então, a possibilidade dos que nos acompanhando participar diretamente do programa? Será que já estaremos com essa técnica equacionada aqui no nosso estúdio, Narciso? Aí vai ser o Narciso e o Flávio que vão dizer, né? Certo. É isso aí. Tá bem.